Bom, pessoal, estamos de volta para mostrar aí para vocês alguns exemplos de climograma. Lembrando que na apostila de vocês vão ter lá os climogramas de todos os climas do mundo, né, com exemplos de cidades que estão em determinadas zonas climáticas, tudo bonitinho. Aqui eu vou explicar para vocês a dinâmica do climograma de uma maneira geral e vou falar de dois exemplos mais específicos para a galera poder exatamente entender como é que ele funciona. E aí sim, depois vocês podem ir lá na apostila e vão ver de maneira mais aprofundada as características do climograma de cada região do mundo. Tá certo? Então, olha só. O climograma funciona da seguinte maneira: é um gráfico tá, que mostra o comportamento da temperatura e da pluviosidade ao longo do ano, tá certo? As linhas elas sempre mostram a temperatura, ok? E a gente consegue perceber aqui nessa coluna da direita qual é exatamente a temperatura em cada mês. E as colunas, elas medem a pluviosidade mensal média, ou seja, quanto choveu em cada mês. E isso a gente consegue medir a partir aqui dessa coluna da esquerda, que nos mostra exatamente o nível de precipitação por milímetros, tá certo? Então, é assim que a gente lê o climograma. O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: aqui, né, ele está sendo muito didático e ele está te dizendo que as linhas medem a temperatura, ou demonstram, na verdade, né, a temperatura, representa a temperatura, enquanto que as colunas representam as chuvas. Mas nem sempre isso vai acontecer, e em algumas questões pode, exatamente de propósito, o camarada não dizer para você que a linha representa a temperatura e que a coluna representa a pluviosidade, tá certo? Então, fiquem atentos para não confundir, porque se vocês confundirem, é possível que vocês errem bem feio. Tá? Então, fiquem atentos para isso. Quando eu disse lá atrás que o clima ele é definido a partir do comportamento dos elementos que compõem o clima ao longo de 30 anos, tá? Exatamente, o climograma ele nos mostra exatamente como é o comportamento anual da temperatura e das chuvas num determinado lugar, tá certo? Então, assim, eu comparo os climogramas de 30 anos e aí sim eu vejo se há uma tendência, por exemplo, de queda acentuada de temperatura, ou aumento acentuado de temperatura, ou do índice de chuvas, enfim, tá? Vou mostrar aqui mais dois climogramas para vocês. Esse aqui é o de Atenas, tá certo? Eu fiz questão de pegar uma cidade que fica no hemisfério norte e outra que fica no hemisfério sul. Atenas fica ali no Mediterrâneo, né? Então, é o chamado clima mediterrâneo, em que as características principais são. Então, eu tenho índices de chuvas maiores entre janeiro, na verdade, aqui, ó, entre outubro, né? E março. Depois a pluviosidade cai bastante, tá certo? E é exatamente nesse período aqui em que a temperatura aumenta, uma característica bem forte do hemisfério norte. É isso, o verão no hemisfério norte acontecendo aqui no meio do ano, tá certo? E, enquanto isso, no final e no início do ano, a temperatura cai bastante. Aqui, nesse climograma, ele está mostrando, inclusive, as máximas e as mínimas. Tudo bem? O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês de climograma é Buenos Aires, a capital da Argentina, que fica no hemisfério sul. E aí percebam como é que as linhas de temperatura são ao contrário, tem um comportamento inverso. As temperaturas elas aumentam aqui no final e no início dos anos, ou seja, de dezembro principalmente, né, outubro, novembro, dezembro, aqui o índice de a temperatura começa a aumentar, né, chega aqui no seu auge, depois a temperatura cai muito por conta do inverno no hemisfério sul, que ao contrário do que acontece no hemisfério norte, ele ocorre exatamente no meio do ano. Tudo bem? Ok? Então, como eu falei para vocês, são os exemplos aí para vocês darem uma ideia, para vocês terem uma ideia de como ler o climograma, e lá na apostila vocês vão encontrar um climograma específico de cada clima, de cada região do mundo, para vocês perceberem exatamente como é a característica de cada um
né, de cada um deles, tá certo? O importante é a gente saber ler, né, o climograma da maneira correta, interpretar o climograma da maneira correta. Tudo bem? Ninguém precisa ficar decorando climograma para os vestibulares, de uma maneira geral, né, para o exame de qualificação da UERJ, principalmente, tá? Que nem cai esse tipo de questão, né, específica de clima, né, no exame de qualificação, mas se cair alguma questão específica, alguma questão falando da relação entre sociedade e natureza, e tiver lá um climograma, muito provavelmente eles vão dar a informação para vocês. A única coisa que ele vai pedir é que você consiga ler o climograma com precisão. Tá? E se cair no Enem também dificilmente, né, ele vai pedir que você tenha o climograma decorado. Né? Como eu disse, se você conseguir ler o climograma corretamente, você muito provavelmente vai conseguir, tá, resolver a questão. Tá certo? Bom, saindo dos climogramas, vamos dar uma olhada aqui nos tipos de chuva. Tá? Aqui nós temos. Bom, o primeiro deles aí é a chamada chuva frontal, que acontece por conta do choque entre duas frentes, uma frente fria e uma frente quente. Né? Então, normalmente quando isso acontece, é porque o tempo vai sofrer alguma mudança um pouco mais duradoura, quando está chegando uma frente fria, por exemplo. Então, normalmente essa chuva é acompanhada de vento, ela é acompanhada de queda de temperatura. Tá? E normalmente ela dura um pouco mais, aí chega a durar 3, 4 dias, até uma semana. É a característica da chuva frontal, uma chuva que anuncia a chegada da frente fria. Tá certo? O outro tipo de chuva que está sendo representado aqui por esse desenho é a chamada chuva convectiva, que é a chuva de verão. É aquela chuva rápida, que, porém muito intensa, que acontece muito aqui no Brasil durante o nosso verão, nos fins de tarde. Né? Acontece uma evaporação muito intensa ao longo do dia por conta do forte calor. Né? Essas densas nuvens úmidas muito baixas, né, no final da tarde, né, acabam se condensando, se precipitando e caem aqueles temporais em grandes cidades, como o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, produzindo alagamentos. São chuvas muito fortes, mas são pancadas, né, que duram aí 20 minutos, 30 minutos, de maneira geral. Às vezes duram um pouco mais, se durarem um pouco mais, causam mais estragos ainda. Tá? Mas, normalmente, a chuva convectiva ela não tem nenhum, ela não interfere, por exemplo, na temperatura. Né? Normalmente, essas chuvas de verão, no final da tarde, cai a chuva, alaga tudo, causa transtornos, mas não refresca, né? A temperatura não muda. Tá? É diferente do que acontece com a chuva frontal, que está anunciando mesmo uma mudança de tempo. E a última aqui, a gente já viu, eu já mostrei para vocês naquele esqueminha do vídeo anterior, que é a chuva orográfica, ou a chuva de montanha. Ou seja, a nuvem que se desloca, ela encontra uma barreira, tá? E por conta disso acontece precipitação exatamente na vertente da montanha que está voltada para o mar, que está voltada pelo menos para o lugar de onde está vindo a umidade. Né? E aí só uma lembrança importante, que exatamente esse vento úmido que vem do mar, ele é chamado de barlavento, enquanto que o vento que consegue atravessar aqui esse obstáculo, né, e acaba descendo aqui a encosta, normalmente um vento mais seco, que não produz chuva, ele vai ser chamado de sotavento. Tá certo? Os conceitos aí que foram emprestados da navegação para serem usados aqui na climatologia. Tá ok? Então vamos dar mais uma paradinha para a gente ir para o próximo vídeo.